Bom, então voltando, né, falando especificamente dos carotenoides, então a gente tem o efeito do oxigênio na degradação dessas vitaminas, porque carotenoides são vitaminas, né, como vocês já viram na estrutura, um beta-caroteno, por exemplo, ele dá origem a duas moléculas de vitamina A, devido aos dois anéis beta e iononas existentes na estrutura do beta-caroteno. Então, essas vitaminas, né, elas podem ser degradadas pela ação do oxigênio, né? Então, de uma forma geral, as vitaminas presentes nas frutas, né, e nas hortaliças, elas podem ser hidrossolúveis, né, ou lipossolúveis. Exemplos de vitaminas hidrossolúveis é o ácido ascórbico, que é a vitamina C, tá? E das lipossolúveis são os carotenoides, o tocoferol, esses pigmentos que nós temos falados aqui, tá? Então, saber que é interessante essa capacidade de se dissolver em água ou não é importante devido a etapas de lavagem no processamento, né, na indústria de processamento de frutas e hortaliças, né, saber se tem afinidade por água ou por óleo, né, diante dos processamentos que a gente vai aplicar ou das matérias-primas que nós vamos aplicar para processar esses produtos. Então, isso é importante a gente saber, tá? Então, os antioxidantes, né, de uma forma geral, eles reagem com o oxigênio disponível com produtos de oxidação lipídica, formando hidroxiperóxidos ou peróxidos, tá? Proporcionando a perda da atividade da vitamina durante o armazenamento. Tá? O que, que a gente pode promover, né, para evitar essa oxidação ou essa perda vitamínica nesses produtos? O uso da atmosfera modificada, tá? Que promove uma maior retenção, por exemplo, de vitamina C e de carotenoides. Então, temperatura, né, formas de armazenamento, embalagens, então tudo isso vai ajudar, né, a deter um pouco a ação, né, da degradação desses pigmentos, tá? Então, ó, antocianinas, tá? E antocxantinas, que são aqueles pigmentos, tá? Roxo presente nas frutas e nas hortaliças, tá? Então, é um pigmento comum que vai do vermelho, púrpura e violeta, pode variar, né, de azul ao vermelho, certo? As antocianinas, elas são instáveis, né? E elas se degradam com temperatura, com a mudança de pH e com a ação do oxigênio, certo? Então, geralmente em pH ácido, essas antocianinas elas apresentam cor vermelha, mas se a gente tiver uma mudança de pH, né, elas vão então, se a gente tiver um pH básico, elas vão então apresentar, né, coloração azul, certo? Dentre as antocianinas, tá, em frutas e hortaliças, a gente destaca aquelas presentes no morango, né, que são responsáveis pela química do morango, né? Então, por exemplo, substâncias como as aromáticas, as cores, né, e substâncias responsáveis pelo o amadurecimento, né, estão presentes, né, nos morangos. Vejam, aqui eu tenho dois antioxidantes presentes, né, que são os aromas, o furanol, né, e o metoxifuraneol, certo? Que são moléculas importantes, né, dentro do aroma de morango. Já nas cores, aí nós temos as antocianinas, que são responsáveis pelos pigmentos, a cianidina e a pelagonidina, né, que são duas antocianinas, né, responsáveis por pela coloração. E, né, responsável pelo amadurecimento do morango, nós temos o ácido indolacético, certo? Que é o ácido responsável quando o morango vai amadurecendo. Então, coloquei aqui, né, para vocês verem a importância, né, dessas substâncias. Esse ácido, né, indolacético, ele é um hormônio responsável pelo crescimento em vegetais, né? Então, quando aumenta a quantidade deles, quer dizer que o fruto ele vai amadurecer, né? E isso vai desenvolver doçura, né? Vai quebrar as cadeias de pectina, deixando o fruto mais mole, enfim, né? Vai acontecer todos esses processos, né, do amadurecimento. Ainda falando nas vitaminas, tá? Dentro das frutas, elas possuem de 10 a 2.000 miligramas por 100 gramas, tá? A vitamina C é a mais importante delas, né, dentro das frutas. As hortaliças possuem de 10 a 20, então tem uma quantidade bem menor, né, de vitamina C.
tá? E a importância disso daqui no processamento é para a gente não perder, né? Principalmente essa quantidade de vitamina C que a gente tem presente nesses produtos, tá? Porque o que dá, né? Uma das características, né? O que dá a capacidade antioxidante desses produtos é exatamente essa quantidade de vitamina C, né? Que esses produtos possuem. Vitamina C é um antioxidante, né? Por excelência. E aí a gente colocou aqui, né, a degradação de vitamina C, né, de acordo com o tempo de armazenamento, né, nessas condições aqui, né, em condições diferentes de temperatura. Então, que foram testados a 0, a 6 e a 12 graus, e a gente vê que que a quantidade de perda maior é quando, né, a temperatura do produto aumenta, certo? Então, por exemplo, armazenamento a 12 graus, eu tenho uma quantidade bem menor de vitamina C, né, no final do armazenamento do que se tivesse a 0 grau, certo? Então, a temperatura, que esse gráfico quer dizer para a gente que a temperatura ela é crucial no processo de armazenamento e durabilidade, né, da vitamina C dentro desses produtos. Então, o ácido ascórbico, né, que é a vitamina C, as formas encontradas, né, da vitamina C dentro dos produtos é através do ácido L-ascórbico, né, que vira ácido deidroascórbico e passando a ser o que? O ácido eritrópico, certo? Que aí não tem nenhuma atividade em vitamina C, certo? Então, essa vitamina C, esse ácido ascórbico, ele tem uma sensibilidade muito alta à temperatura, certo? E às soluções alcalinas. Porém, em temperaturas baixas, ele tem uma estabilidade, certo? Quando se tem a retirada do oxigênio, você também tem estabilidade e sem exposição de luz, tá? Então, por exemplo, quando a gente está usando uma embalagem, né, promovendo uma atmosfera modificada, uma embalagem escura, a gente está tirando a exposição da luz, tirando o oxigênio, baixando a temperatura, a gente está tentando preservar, né, a quantidade de vitamina C dentro, né, do produto. Aqui nessa tabela 1, nós temos um estudo onde apresenta a estabilidade de pigmentos como carotenoides, antocianinas e vitaminas, tá, presente em suco de acerola, tá, adoçado e envasado pelos processos hot fill e asséptico, certo? Então veja, existem dois processos aqui que eu quero falar para vocês, o hot fill e o asséptico. O processo hot fill é aquele processo onde então, no processo hot fill, você tem uma pasteurização, em seguida a embalagem do produto, né, ainda quente, certo? E no processo asséptico, não, o processo é todo, né, feito numa sequência só, sem esses dois passos. Então, ao mesmo tempo que esteriliza o produto, esteriliza também a embalagem. Então, o envasamento já é feito nele quente, dentro da própria embalagem já é esterilizado, certo? Então, observando os processos hot fill e asséptico, né, nós tivemos esses resultados para vitamina C, carotenoides e antocianinas. Então, vejam, no tempo de 0 dias, né, nós tivemos no processo asséptico uma quantidade de vitamina C menor do que em relação ao processo hot fill, certo? Para carotenoides, a mesma coisa, e para antocianinas, né, a gente teve um valor menor, né, no processo hot fill, tá? Então, já, por exemplo, quando passa os 200 dias, né, de armazenamento, na vitamina C a gente tem uma quantidade bem maior no processo hot fill, né? No processo asséptico a gente tem quantidade de carotenoides maior, certo? E já o processo asséptico de antocianinas a gente tem quantidade maior. Então veja, em relação à quantidade de vitamina C, que é um dos fatores mais importantes, a gente percebe que o processo hot fill, né, que é essa pasteurização e essa embalagem, essa invase a quente do produto, ele preserva muito mais, né, a quantidade de vitamina C do que o processo asséptico. A isso se deve ao fato, e a gente pode pensar, de que no processo asséptico as temperaturas podem ser bem mais severas do que uma temperatura de pasteurização, que é usado no hot fill,
certo? Então, esse processo asséptico, ele é bem mais agressivo, né, para vitamina C, por exemplo, né, no processo asséptico do que no processo hot fill, certo? Então, aí a gente vê, né, a estabilidade dessas substâncias presente, né, no processamento. Então, na hora da gente escolher um processamento, dependendo do meu objetivo, de quanto tempo eu quero preservar, né, eu tenho que saber escolher, né, e tenho que estudar as variáveis, o que é que interfere, né, na hora que eu vou armazenar um produto desse, né, para entender tudo, né, e saber escolher e fazer a coisa certa na hora do processamento. Aqui nessa tabela 1, nós temos um exemplo das perdas de vitamina C em hortaliças após cada etapa do processamento comercial. Então, veja como é importante, certo? Então, se eu tenho alface nas etapas de processamento, de recepção, armazenamento, higienização, fatiamento e distribuição, certo? Os teores de vitamina C e as perdas características. Então, veja só, o maior percentual de perda, por exemplo, no processamento de alface é na hora do fatiamento. Então, veja, quando você fatia, você está expondo aquele produto ao oxigênio. Então, o oxigênio integrado é a vitamina C. Então, era o de se esperar, né? Já na cenoura cozida, por exemplo, qual é a etapa? Né? Veja aqui, gente, a cocção, né, da cenoura, a distribuição dela e a cocção são os maiores percentuais de perda, né, de vitamina C, né, nesses produtos, né, e assim vai. Daí você compara, né, a etapa de processamento juntamente com o percentual de perda, e aí você vê onde se perde mais durante o processo, né, na hora de um processamento. É interessante saber isso, né, que é para estudar e saber, né, as etapas onde se perde mais e onde se deve ter mais cuidado na hora de um processamento. Aqui continua a tabela, né, falando do couve, da couve-flor, do repolho e da tomate, né? Por exemplo, tomate, a etapa que mais perde é na distribuição, 50,35, veja, então, distribuição envolve a variação, né, a perda pela prensa nas embalagens, amassar, a queda, então tudo isso, né, então é bem maior, né, na distribuição do que, por exemplo, na etapa de fatiamento do tomate, né? Então isso é importante a gente saber. Então veja, outros fatores importantes que precisam ser levados em consideração na hora do processamento é que os processamentos, né, eles causam dano físicos no produtos e isso altera a composição química deles, né? Eu sempre tenho uma perda de minerais, de vitaminas, quando estou submetendo um produto a um processamento. Por exemplo, numa etapa de higienização, de lavagem, eu tenho a perda de vitaminas hidrossolúveis, como por exemplo vitamina C. Na hora que eu estou lavando, certo, com água corrente, eu tenho uma perda de vitamina. Então, existem aquelas vitaminas que são hidrossolúveis, solúveis em água, e elas vão ser o quê? Dissolvidas, né, numa etapa de lavagem. Isso é comum, certo? Agora, é claro que não é numa concentração e numa quantidade, né, que me faça diferença significativa na hora que eu for consumir, mas há de ser considerada assim essas perdas, tá? Durante um processamento, uma etapa de processamento, 5% de perda, né, que existe na etapa de processamento, ela é considerada normal, tá? Por exemplo, um dano físico como um fatiamento, né, ele é bem mais severo para os tecidos do que, por exemplo, uma etapa de lavagem, né? Porque no fatiamento você vai estar expondo, né, a parte interna dos tecidos, as células do produto, aos fatores externos como oxigênio, temperatura, enfim. E isso vai o que? Degradar essas substâncias, tá? Então vai ser bem mais severo o fatiamento, tá? Agora, por causa disso, não vai fatiar, não vai fazer? Não, você vai tomar, né? Você vai precisar fazer as etapas de processamento, só que com todos os cuidados, procurando saber onde é que se perde mais, né? Se tem alguma coisa que você possa fazer para evitar, né, a diminuição dessas perdas na hora do processamento, tá? E aí vamos falar então dos carboidratos. Certos carboidratos são a quantidade de açúcares, né, presente, a gente mede em frutas e hortaliças pela quantidade de sólidos solúveis, medido com um aparelho que a gente chama refratômetro, tá? Esses açúcares nas frutas e hortaliças é representado pela quantidade de sacarose, glicose, frutose,
tá? Ou sorbitol, certo? Pode variar em torno de 2 a 20%. Isso vai depender do estado de maturação. Então, quanto mais maduro, né, o produto, maior quantidade de açúcar, né, presente no produto. E isso é importante, né, porque essa quantidade de açúcares, ela pode, por exemplo, na hora de um processamento, caramelizar, né, determinando o gosto do produto, por exemplo, de uma polpa de fruta, de um suco, que pode, né, esse açúcar virar, né, um caramelo influenciando no gosto do produto. É claro que isso não é comum, mas são coisas que podem acontecer, certo? Outros fatores importantes, né, de composição de frutas e hortaliças são as substâncias pépticas que elas possuem, certo? Então, as frutas de início possuem uma estrutura que é chamada protopectina, que é exatamente a pectina ligada a íons de cálcio, né? Essas substâncias elas são insolúveis em água, só que com o passar do tempo, com a ação das enzimas e o amadurecimento do fruto, essas protopectinas elas vão perdendo esses íons de cálcio e vão virando pectina, certo? Então, essas pectinas possuem na sua estrutura grupos metíos que vão sendo perdidos ou ligados, né, a outras estruturas, rompendo, né, a pectina, deixando então, né, o produto sem a pectina ou completamente mole, né, que é exatamente a formação dos ácidos pépticos, tá? Então, numa hierarquia, você teria então num produto, né, numa fruta ainda verde, a protopectina. Depois, quando ela vai amadurecendo, você tem a pectina. E depois, no fruto completamente senescente, sem pectina, você tem então os ácidos pépticos, né? Isso vai acontecendo. O ideal é que você tenha, né, a pectina no produto por o maior tempo, né, possível, porque isso vai o que? Determinar, né, o maior tempo de vida útil desse produto. E aí, ainda falando da pectina, né, que é esse polissacarídeo ramificado, né, que constitui um polissacarídeo na parede dos vegetais, tá? Essa pectina, esse polissacarídeo ramificado, né, constituído de polímeros, né, formado de ácido galactulônico, raminose, arabinose e galactose. Então, ele é um dos principais componentes da parede celular das plantas e o principal componente da lamela média, né, das frutas. Então, gente, a estrutura de uma fruta, de uma hortaliça, depende dessa parede celular. E é dentro dessa parede celular que a gente tem as pectinas. Então, quando a gente perde a pectina, quando o fruto vai amadurecendo, essas substâncias pépticas, elas vão dando origem aos ácidos pépticos, né, a unidades menores de pectinas. Isso vai deixando o fruto mole, né, e quando o fruto vai ficando mole, essas paredes elas vão quebrando e vão dando espaço, né, abrindo espaço para entrarem, né, todas as reações, né, desagradáveis e perda, né, da qualidade comestível, né, dos produtos. Então, seria mais ou menos assim a estrutura. Você tem a protopectina, que é insolúvel, né? Então, pela ação de uma enzima, né, que age na protopectina, você tem o ácido peptínico, certo? Você tem o ácido péptico. Com a ação, né, de duas outras enzimas, que é a PME, que é a poligalacturonase, ou a PG, que é a poligalacturonase, ou a pectina metilesterase, né, que é a PME, você tem, né, a quebra desses ácidos pépticos, dessas pectinas em ácido galacturônico, né, o que é, né, um produto muito mole, certo? Então, veja, saiu de uma estrutura completamente rígida, aqui insolúvel, para uma estrutura completamente, né, solúvel, né, só única e exclusivamente devido à ação das enzimas pectinolíticas. Tá? Então, aqui eu tenho uma figura onde eu mostro, né, a estrutura de uma pectina, certo? A pectina metilesterase, que é a PME, que é uma enzima, ela age exatamente tirando esses grupos metil da pectina. Veja, a pectina tem esses grupos metil aqui, ó. A pectina metilesterase, ela tira exatamente isso daqui. E a poligalacturonase, que é a PG, ela quebra essas unidades de ácido, né, galacturônico, formando unidades de ácido galacturônico, certo? Então, é a ação da PME e da PG agindo na estrutura da pectina, transformando em unidades menores.
influenciando assim na textura, né, dos produtos, né, de frutas e vegetais. Aqui eu tenho um exemplo nessa tabela 8.6 do teor de substâncias pépticas em bananas marmelo em diferentes temperaturas. E aqui o que a gente quer mostrar é a influência da temperatura, certo, na ação dessas enzimas. Veja que quanto maior for a temperatura, você tem uma atividade maior dessas enzimas, certo? Então, com a atividade maior dessas enzimas, você vai ter um fruto mais mole, né, em menos tempo, certo? E quanto menor for essa temperatura, você vai ter, né, um tempo, né, de vida útil bem maior para esse produto, porque você vai preservar mais as características da pectina desse produto, certo? Um outro exemplo que eu quero dar para vocês é a firmeza relacionada, né, um estudo que foi feito com mamão da Sunrise Solo, né, e Tawny, certo? Esses aqui das barras escuras são o Sunrise Solo e esses da barrinha aberta são os Tawny, certo? E o quanto que eles foram influenciados, né? O quanto que essa firmeza foi influenciada pela pectina metoesterase. Então veja, quando a firmeza do produto diminui, né, com os dias pós-colheita, essa firmeza diminui, o que é que acontece? Você vai vendo que vai aumentando o que? A quantidade da pectina metoesterase, ou seja, há uma ação maior da pectina metoesterase ao longo dos dias, né, de armazenamento para mamão. E dentre as duas variedades, o que a gente pode perceber é que a variedade Tawny, ela é bem mais sensível à ação da pectina metoesterase do que a variedade Sunrise Solo, certo? Então, são coisas que esse artigo, né, fontes e colaboradores em 2008 traz para a gente, né, como novidades para a gente conhecer, certo? E por aqui, né, a gente encerra a aula de composição química, né, de frutas e hortaliças. Tá? Então, agora se dediquem aos estudos, né, vendo o que vocês vão fazer.